Olá, as nossas cordiais saudações aos companheiros do Grupo Espírita Amadeu Ferretti. É uma grande alegria poder participar desse trabalho. Para dar início à nossa reunião, nós vamos ler uma página do livro Pão Nosso, de autoria de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Abrimos aqui na mensagem de número 53, intitulada Em Cadeias, e ela se baseia na seguinte passagem: pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Palavras do apóstolo Paulo, registradas em Efésios, capítulo 6, versículo 20. Vejamos o que diz Emmanuel a respeito. Observamos nesta passagem o apóstolo dos gentios numa afirmativa que parece contraditória à primeira vista. Paulo alega a condição de emissário em cadeias e, simultaneamente, declara que isto ocorre para que possa servir ao Evangelho livremente quanto convinha. O grande trabalhador dirigia-se aos companheiros de Éfeso, referindo-se à sua angustiosa situação de prisioneiro das autoridades romanas. Entretanto, por isso mesmo, em vista do difícil testemunho, trazia o espírito mais livre para o serviço que lhe competia realizar. O quadro é significativo para quantos pretendem a independência econômico-financeira ou demasiada liberdade no mundo, a fim de exemplificarem os ensinamentos evangélicos. Há muita gente que declara guardar os dias da abundância material e as facilidades terrestres para atenderem ao idealismo cristão. Isto, contudo, é contrassenso. O serviço de Jesus se destina a todo lugar. Paulo, entre cadeias, se sentia mais livre na pregação da verdade. Naturalmente, nem todos os discípulos estarão atravessando esses montes culminantes do testemunho. Todos, porém, sem distinção, trazem consigo as santas algemas das obrigações diárias no lar, no trabalho comum, na rotina das horas, no centro da sociedade e da família. Ninguém, portanto, tente quebrar as cadeias em que se encontra, na mentirosa suposição de que se candidatará a melhor posto nas oficinas do Cristo. Somente o dever bem cumprido nos confere acesso à legítima liberdade. Então, meus amigos, agora vamos orar, agradecendo aos amigos espirituais pela oportunidade do trabalho. Dirigimos-nos a Jesus, o amigo incondicional de todas as horas, para rogarmos a inspiração e a proteção necessárias, a fim de que a nossa pequena reflexão possa produzir bons resultados em cada um de nós. Abençoa, Senhor, e envolve os corações que terão acesso a essa transmissão, para que encontrem o caminho a fim de superarem os seus desafios na direção do crescimento, da harmonização com a tua mensagem
elevada. Abençoa-nos a todos, Senhor, e envolve-nos na tua paz. Graças a Deus. Então, meus queridos amigos, nós vamos dar início à reflexão acerca do tema que nos foi solicitado: ação da prece e transmissão do pensamento. Inicialmente, é preciso conceituar a prece. Kardec assevera que a prece é uma invocação, mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. Então nós verificamos que a prece é um chamamento. E naturalmente nós elevamos essa prece a Jesus, a Deus, aos bons espíritos, a algum espírito em particular, muitas vezes o Dr. Bezerra, Eurípides Barçanufo e outros. Mas quando esses espíritos atuam, é sob a permissão de Deus. Eles são, por assim dizer, intermediários de Deus. Ora, a prece, diz André Luiz, é a educação da mente para a busca de Deus. Porque, para que a prece atinja o seu objetivo, é necessário a força do pensamento, uma vontade ardente. E essa força do pensamento requer algumas condições. O recolhimento, a concentração, por exemplo, é muito importante, porque a força será do tamanho da vontade que nós tivermos. Então é necessário que a prece não se revista apenas de palavras, mas de sentimentos. As palavras só revestem o pensamento, mas é o sentimento que define o valor, a ardência, digamos assim, a intensidade da prece, que certamente vai ao encontro do seu objetivo. O Espiritismo, ele vem explicar a ação da prece, tornando-a compreensível, tirando-lhe aquele aspecto místico, não é? Oculto, envolvido assim, não é? Numa atmosfera de mistério. Absolutamente, a prece não funciona assim. A prece se expressa pela força do nosso pensamento, que também chamamos de fé, né? O que é a fé senão o desejo ardente de conseguir o que se deseja? O que é a fé senão a certeza antecipada de que o nosso pedido será atendido? Então, ela é indissociável, inseparável desta questão da força do pensamento. O pensamento, ele viaja através do fluido cósmico, do fluido universal, que é o veículo, né? É o seu veículo de comunicação. Então, assim como o ar, né, é o veículo do som, onde não existe ar, não existe som, também o pensamento viaja pelo fluido cósmico, que é a matéria elementar primitiva, uma matéria tão rarefeita que é imperceptível aos nossos aparelhos e aos nossos sentidos. Mas é essa matéria primitiva
Não é primitiva no sentido de ser atrasada, é primitiva no sentido de ser a primeira, não é? De onde se deriva toda a matéria. Toda a matéria que nós conhecemos e as que existem e nós sequer imaginamos é apenas transformação desse fluido cósmico, ou fluido universal. E nós, espíritos, encarnados ou não, estamos sempre mergulhados nesse fluido. Assim como todo o universo está. Todos os mundos e todos os seres estão mergulhados no fluido cósmico. Então, o fluido cósmico, ele transporta o pensamento, que vai atingir o seu objetivo. Ele cria uma corrente fluídica por onde o pensamento se desloca para atingir o seu objetivo. E é assim também que os seres se comunicam mentalmente, pelo fluido cósmico. Nós emitimos e recebemos pensamentos constantemente. Pensamentos que são emitidos de encarnados para encarnados, ou de desencarnados para encarnados, que são transmitidos, enfim, entre todos os seres humanos. E esses pensamentos viajam, não é? Sem se confundirem, e vão para o seu objetivo. Então, quando se fala em uma fé ardente, isso significa que é um desejo muito grande, que dá ao pensamento um caráter especial, uma força de impulsão poderosa que o carrega, né, para onde ele deve ir. Essa explicação não tem por finalidade tornar a prece algo material, mas explicar de uma forma racional como ela funciona. Então, todos nós somos capazes de produzir preces fervorosas, mas precisamos estar em condições íntimas adequadas para produzir isso. Todos nós somos capazes de nos tornarmos íntimos do diálogo, muitas vezes silencioso, né? Porque a prece não precisa ser falada, ela pode ser apenas pensada. E nós vamos assim nos tornando íntimos da espiritualidade superior. Nós vamos procurando esse contato mais estreito, mais intenso com a espiritualidade. E nisso exercitamos esse potencial. Não apenas o potencial de emitir um pensamento forte, mas, sobretudo, de buscar auxílio, orientação, esclarecimento, coragem para enfrentarmos as dificuldades da vida. Porque nós precisamos estar aqui, no mundo material. Esse aprendizado é importante e precisamos enfrentar desafios, dificuldades. E diante dessas dificuldades, muitas vezes nos sentimos pequenos, nos sentimos inseguros dentro do quadro que se apresenta, seja a enfermidade, seja a dificuldade financeira, ou a dificuldade de relacionamentos, desentendimentos,
que são tão comuns entre os espíritos imperfeitos, seja um outro tipo de problema, nós não podemos desperdiçar esse recurso precioso da prece, da oração, que também nos ajuda a desenvolver essa sintonia com o mundo espiritual superior, porque a vida é uma passagem. Daqui a pouco não estaremos mais aqui. Eu digo a vida no mundo material. E nós retornaremos ao mundo espiritual com o patrimônio de experiências auferidas. Ora, fazer uma prece também é um exercício de humildade. É um exercício em que nós procuramos colocar a mente o mais próximo possível da sintonia com o mundo espiritual. É um exercício pelo qual nós praticamos esse diálogo com o mundo espiritual superior. E aí, quando nós fazemos isso, nós emitimos esse pensamento e nós atraímos os bons espíritos que se sintonizam com eles. E os espíritos não estão para resolver os nossos problemas, mas para nos ajudar a direcionar o pensamento. Dos males da vida, das dificuldades que enfrentamos, poucas coisas estão previstas na programação reencarnatória, embora sejam muito importantes. Mas a maioria das coisas são decorrentes dos problemas, são decorrentes de falhas nossas. Então, nós temos que passar por determinadas coisas, com certeza, mas nenhum de nós está excluído da possibilidade de buscar a ajuda espiritual. Então, tão logo nós nos coloquemos com humildade e com fé, rogando a Deus, rogando aos bons espíritos, rogando a Jesus, o Mestre das nossas almas, a ajuda, ela chegará de alguma forma, não exatamente da maneira como nós imaginamos, mas ela chegará. Então, quando nós fazemos uma prece, nós obtemos a ajuda dos amigos espirituais, e só a aproximação deles já clareia a nossa mente, porque eles ajudam de forma velada, ou seja, de forma que não sejam percebidos, nos sugerem opções, e aí caberá a nós decidir qual a opção melhor. Kardec dá um exemplo muito interessante. Suponhamos que um homem esteja perdido no deserto. Ele está cansado, o sol está muito intenso, e ele faz uma prece. Quando ele termina a prece, ele avista um monte, um morro, e tem a ideia de subir até o alto. E quando ele chega lá, como a vista é mais ampla, ele consegue observar que direção deve seguir. Se for um tolo, dirá: que sorte a minha. Mas, se ele for um sábio, dirá: graças a Deus, porque certamente foi um espírito que lhe inspirou a ideia de subir ao monte para avistar a saída. E isso se deu a partir do momento em que o companheiro criou condições, através da prece, para que o amigo espiritual o ajudasse. Ora, se pudéssemos separar entre os males da vida, aqueles que estão previstos e que nós temos que enfrentar,
E aqueles outros que não estão previstos e decorrem do nosso pensamento equivocado, nós veríamos que este segundo caso ocorreria com muito mais frequência do que o primeiro. Ora, então quando os bons espíritos se aproximam de nós, nos sugerem boas coisas, e caberá a nós, diante daquela possibilidade, à semelhança do homem que recebeu a inspiração para subir no alto do morro, nós poderemos tomar as nossas melhores decisões. É claro que essas decisões nos são sugeridas, não nos são impostas, porque é a característica dos espíritos superiores respeitar o livre-arbítrio dos seus semelhantes. Então, a sugestão é dada, cabendo a nós o mérito de aceitá-la ou não, ou de optar por uma outra sugestão. Porque se os espíritos decidissem por nós, onde estaria o nosso merecimento? Onde estaria o nosso progresso? Então é necessário assumirmos a responsabilidade de decidir. Mas imaginemos o seguinte: imaginemos que um homem está doente porque ele era desregrado. Ele comeu demais, ele bebeu a ponto de comprometer o seu organismo, ingeriu álcool, ele fumou, então ele chega a um ponto em que ele está com o organismo completamente comprometido por várias doenças. Ele poderia ter evitado isso? Sim, porque ninguém reencarna para o fracasso. Todos nós reencarnamos para o sucesso. E o sucesso consiste em superar bem as nossas provas e em não criar outras razões para a dor. No caso, não estava previsto que ele ficaria doente daquele problema, mas foi o excesso de desregramento que o empurrou para a situação em que se encontra. Ele pode culpar a Deus ou a alguém por essa situação? Não. Mas quão bom seria se diante do arrastamento para aquela conduta, ele tivesse proferido uma oração sincera. E melhor ainda, se ele tivesse aceitado, acatado a sugestão dos bons espíritos. Porque é assim, nós corremos perigos no nosso processo reencarnatório, né? Que são os desafios. E diante dessas dificuldades, devemos orar sim. A prece funciona como uma espécie de alarme que vai soar no mundo espiritual. Então nós receberemos ajuda, né? Isso é muito importante, porque nós vivemos num mundo que tem muitos atrativos externos. E às vezes a gente se esquece de olhar para dentro, de fazer uma reflexão, uma meditação, de praticar a oração. A gente acorda com a sensação de que já está atrasado e passa o dia todo ansioso. E quando vai dormir, é por esgotamento, e às vezes nem consegue, de tão agitada que a mente está. Então, precisamos educar a mente para a oração. Então, a oração é uma forma de nós modificarmos a nossa maneira apressada, ansiosa de ser, não é? Precisamos fazer isso, porque não queremos viver assim agitados o tempo todo, não é? Angustiados, às vezes sem saber exatamente o que nos atinge. Então é muito importante praticar a oração. Quando alguém se acha indigno de praticar a oração,
por ter cometido muitos erros, isso não é motivo para deixar de fazer a oração, porque a própria percepção da indignidade é o reconhecimento dos erros perpetrados, dos erros cometidos, e isso já é um sinal de humildade. Então, aquele que ora, não importa o que tenha feito para trás, se realmente é sincero, se realmente está interessado e não apenas produzindo palavras, se ele está emanando esse sentimento, naturalmente ele será socorrido, ele será atendido. A única prece que não é atendida é a prece do orgulhoso, do arrogante, do homem que se julga melhor do que os outros. Essa prece não é atendida porque esse sentimento no coração não cria a sintonia com a espiritualidade, não é? É um sentimento que é refratário aos amigos espirituais. Então, enquanto a pessoa permanecer assim, a prece não terá efeito. Mas no dia em que ela perceber a necessidade de mudar e quiser realmente mudar, ela receberá a ajuda. Então é muito importante a gente perceber como a humildade é real, não é a humildade aparente, como ela tem um poder muito grande na oração. Ser humilde, ser sincero. Mas Kardec diz assim: a prece do homem de bem tem mais merecimento aos olhos de Deus e sempre mais eficácia. Porquanto o homem vicioso não pode orar com fervor. O fervor e a confiança, que somente nascem da verdadeira piedade. Então, assim, a pessoa má, que tem maus sentimentos, se ela for orar com esses maus sentimentos, a prece dela não chega ao seu destino, por falta de compatibilidade, de sintonia. Mas no momento em que essa pessoa má se transforme, ou queira transformar o seu coração e se arrependa de verdade, ela conseguirá emitir o pensamento que vai se harmonizar com as vibrações elevadas. Não é? Porque Deus é a misericórdia permanente e está sempre aberto, né, para atender a criatura humana dentro dessas condições. Não é? Quando alguém tem dificuldade de orar, se o desejo é sincero, muitas vezes os espíritos suprem essa dificuldade, né? Porque percebem a sinceridade de propósitos. Quantos erros nós já praticamos querendo acertar? Então essa simplicidade, ou melhor, essa sinceridade de propósitos é determinante para que a partir dali essa ligação se faça mais intensa e eficaz. O poder da prece está no pensamento. Não depende das palavras, do lugar, do momento. Depende da sinceridade. Depende do poder, né, do querer, da vontade da pessoa realizar essa prece. A prece em comum, ou seja, aquela que nós fazemos com muita gente, em grupo, né, ela cria uma corrente mais forte se todos estão realmente empenhados e sintonizados nisso. Por isso que nós fazemos a leitura da página de preparação. Por que tem esse nome? Porque o objetivo é retirar o nosso pensamento das preocupações do dia a dia para que a gente se concentre na mensagem. E quando terminarmos de ler a mensagem,
todos estejamos harmonizados com a prece que será proferida. Mas se numa reunião de pessoas, sejam elas quantas forem, as pessoas estiverem dispersas em pensamento, esse poder ele se dilui, não é? Porque em vez de a pessoa ajudar, ela está atrapalhando. É como se várias pessoas estivessem falando ao mesmo tempo assuntos completamente diferentes. Então é necessária essa união, é necessária essa sinceridade de propósitos para que a prece atinja o seu objetivo. Meus irmãos, nós estamos encerrando o nosso trabalho. Eu queria gostaria de agradecer, né, o carinho de vocês por terem lembrado de mim, e espero que essas reflexões possam provocar algum benefício nas pessoas que assistirem ao vídeo. Que Deus nos abençoe a todos. Nós vamos fazer agora a nossa prece de encerramento. Vamos elevar o pensamento, abrir o coração aos amigos espirituais, que são os executores dos desígnios, das orientações de Jesus, que por sua vez é o porta-voz do Pai Celestial, para dizer: Senhor, muito obrigado por este momento em que a nossa mente e o nosso coração se detiveram na observação do conteúdo da mensagem, que é tão enriquecedor. Auxilia-nos, Senhor, a vencer os nossos desafios, a nos tornarmos mais sintonizados em pensamentos e ações, em palavras e atitudes, com a Tua mensagem imorredora. Ajuda-nos, Senhor, a operar essa transformação que proporcionará a substituição dos velhos pelos novos hábitos, a transformação de nossa forma de enxergar o mundo, para nos vermos como espíritos imortais que somos, para iniciarmos ou intensificarmos essa transformação melhor em nossos atos, ideias e ações, em nossos sentimentos, Senhor. Muito obrigado por tudo. Dessa forma, nós te pedimos permissão para dar por encerrada a reunião. Graças a Deus. Meus amigos, muita paz a todos. Um abraço bem apertado em cada um. Graças a Deus.